Hey guys. Ei, pessoal, tenho certeza de que todos vocês viram as mudanças radicais que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos meses. Parece que há um plano para destruir este país. Isso é certo. Sabe, quando você olha para o Covid, quando olha para essa corrida por direitos, quando olha para o colapso da nossa economia, quando olha para essa gente derrubando estátuas, quando você olha para a absoluta ilegalidade que se alastra nos Estados Unidos, quando você olha para o desrespeito à autoridade, sabe, à polícia e demais autoridades, acaba desconfiando que existe todo um plano para destruir este país. E creio que essa desconfiança seja absolutamente correta. Creio que há um plano para destruir este país e que se trate de um plano antigo. Em 1958 foi escrito um livro chamado O Comunista Exposto, de Clarence Carlson, que foi agente do FBI. No livro, ele detalha todos os planos que os comunistas desenharam para se infiltrarem na América e finalmente dominá-la. 5 anos depois que esse livro foi escrito, isso em 63, um congressista da Flórida leu no plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos os 45 pontos comunistas para destruir a América, e ele os leu nesse livro, O Comunista Exposto. É absolutamente incrível perceber, quando lemos essa lista, o quão bem-sucedidos os comunistas têm sido em minar e destruir este país desde os anos 60. Sabe, você viu a confusão que rolou no Vietnã, a explosão da luta por direitos civis nos anos 60 e como a coisa se desenrolou até agora. Eles têm tido um sucesso incrível e é simplesmente incrível ver a direção que este país tomou a partir da década de 1950. Não lerei todos os 45 pontos para vocês. Deixarei um link na descrição para que vocês acessem e leiam por si mesmos. Vou apenas fornecer alguns pontos, sabe? Citar algumas coisas que foram escritas por este autor e lidas pelo tal congressista no plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Portanto, estes são apenas alguns pontos do que os comunistas disseram que iam fazer para se infiltrar e controlar totalmente os Estados Unidos a longo prazo. Número 11 de 45. Número 11. Promover a ONU como única esperança para a humanidade. Número 12. Resistir a qualquer tentativa de banir o Partido Comunista. Número 13. Acabar com todos os juramentos de lealdade, incluindo o juramento à bandeira e o hino nacional. Número 15. Dominar um ou ambos os partidos políticos. Número 17. Obter o controle das escolas. Número 18. Obter o controle dos jornais estudantis. Número 19. Usar os direitos estudantis para criar protestos públicos. Temos visto isso diante dos nossos olhos. Número 20. Se infiltrar na imprensa. Número 21. Ganhar o controle de posições-chave em rádio, TV e cinema. Número 24. Eliminar todas as leis que regem a obscenidade, rotulando-as como censura e violação de liberdade de expressão e de imprensa. Número 26. Apresentar a promiscuidade e a degeneração homossexual como normal e natural. Número 27. Infiltrar-se nas igrejas. Número 28. Eliminar a oração ou qualquer forma de expressão religiosa nas escolas. Número 29. Desacreditar a Constituição americana. Número 30. Desacreditar os pais fundadores americanos. Número 31. Menosprezar todas as formas de cultura americana e desencorajar o ensino de história americana. Agora, vamos ao número 36. Infiltrar-se nos sindicatos e controlá-los. Número 37. Infiltrar-se no grande capital e controlá-lo. Número 40. Desacreditar a família como instituição. Número 41. Enfatizar a necessidade de que os filhos sejam criados longe da alçada e da influência dos pais. Número 42. Criar a impressão de que violência e insurreição são aspectos legítimos da tradição americana. É isso que vemos ocorrer agora com tudo o que é certo na América, sabe? Todo esse pessoal usa, por exemplo, a Revolução Americana ou algo do tipo como uma justificativa para o que estão fazendo. Black Lives Matter, Antifa, enfim, esses grupos radicais fazem isso.
Mas, voltando à lista, sabe, é incrível. Eles querem desacreditar a família como instituição. E eles têm tido muito sucesso em se infiltrar nas grandes empresas e controlá-las. Muitas das nossas grandes empresas hoje têm investimentos maciços em lugares como China e Rússia. E, sabe, eles controlam muito do que fazemos neste país. Muitos dos produtos que temos neste país não são feitos aqui, e sim em países comunistas. Voltando aqui, eles disseram que se infiltrariam nas igrejas. Tantas igrejas, se não a maioria das igrejas hoje, são completamente liberais ou pregadoras de um evangelho social. O número 28 fala sobre eliminar a oração ou qualquer forma de expressão religiosa nas escolas. É exatamente isso que fizeram em 62 e 63, quando retiraram a oração e a leitura bíblica da escola. Depois disso vieram os tiroteios nas escolas, as gravidezes na adolescência e todo o resto. 30. Desacreditar os pais fundadores americanos. Vemos isso hoje, com essa destruição de monumentos e todo o resto. Claro que dirão agora que alguns desses pais eram proprietários de escravos. Ninguém discute isso, afinal eles são pecadores. Porém, eles também nos deram um país do qual podemos nos orgulhar. Sabe, eles nos deram uma instituição incrível, a mais incrível que você conhece, a maior já criada aqui, o governo americano. Sabe, nunca houve um governo no planeta Terra como ele antes. É por isso que, sabe, eles estão derrubando tudo quanto é monumento por aí. Agora, vamos relembrar o número 26, apresentar a promiscuidade e a degeneração homossexual como normal e natural. Sabe, vemos isso na legalização do casamento gay, entre outras coisas. Voltando ao número 20, infiltrar-se na imprensa. Veja o que está passando no noticiário da noite. Eles não noticiam, e sim fazem propaganda encomendada pelo Comitê Nacional Democrata, certo? A imprensa tem feito propaganda do Partido Democrata. Ela está completamente tomada por esquerdistas. Não liberais, e sim esquerdistas. Há uma diferença entre os dois, certo? Ela é completamente esquerdista e creio que muitos nela sejam simpáticos ao socialismo do tipo comunista. Deixe-me só explicar o seguinte. A única diferença entre o socialismo e o comunismo é que o comunismo te escraviza pela força, ao passo que o socialismo te escraviza pelo voto. De qualquer modo, você termina escravizado. De qualquer modo, o governo em questão terá total e completo controle sobre você. Um age pelo voto, o outro age pela força. E sabe, é como eu disse, a mídia toda é assim. MSNBC, CNN, ABC, NBC, CBS, Washington Post, New York Times, tudo quanto é site de notícia. Pense também em todos os programas de entrevista que você vê na TV. Estou querendo te dizer que tudo isso, sabe, é inclinado para a esquerda. E eles querem transformar o sistema de governo que temos numa utopia socialista americana. Então, sabe, a imprensa não noticia, e sim faz propaganda, ok? Não é nada além de propaganda esquerdista. Propaganda socialista barra comunista, certo? Existe uma razão para o presidente chamar algumas notícias de fake news. É porque é exatamente isso que elas são, fake news. Uma ameaça à democracia, ok? Uma ameaça ao povo livre. Você não está recebendo notícias, e sim propaganda. E o número 18 complementa dizendo, obter o controle dos jornais estudantis. Se você vai à maioria dos campos universitários hoje, verá que a maioria dos jornais são muito comunistas. Não se engane, eles são bastante comunistas, foram totalmente dominados pelo Partido Comunista. Número 17. Obter o controle das escolas. Isso é óbvio. A maior parte do que está sendo ensinado nas escolas hoje, desde o jardim de infância, é anti-americanismo, certo? Você manda seus filhos para a escola e quando eles voltam você não os reconhece mais, certo? Número 15. Dominar um ou ambos os partidos políticos. O Partido Democrata é basicamente um partido socialista barra comunista porque é exatamente isso que ele é. E o Partido Republicano está caminhando para isso, sabe? Não há dúvidas quanto a isso. Ambos os partidos estão extremamente contaminados hoje, principalmente o Partido Democrata. Eles são um partido comunista, não há dúvida sobre isso. Olhe para as pessoas que apoiam a Antifa, o Black Lives Matter e todas essas organizações radicais, sabe? Elas são um partido comunista. Novamente, vou deixar um link contendo todos os pontos na descrição do vídeo para que vocês acessem e leiam por si mesmos. Mas, sabe, se você é um cristão, este é um momento para orarmos mais do que nunca antes, sabe? Procure orar pelo seu país, por seus líderes, por seu presidente.
Este é o momento para pregarmos o Evangelho mais do que nunca, porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho mais do que nunca. Precisamos apontar a cruz de Cristo a eles, apontar o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que Ele foi enterrado e ressuscitou da sepultura 3 dias depois, que Ele está sentado à direita do Pai, e que se colocarmos nossa fé e confiança nele, que se simplesmente acreditarmos no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós seremos salvos. Contudo, a América erra neste ponto e agora é um navio afundando. Estamos afundando. E sabe, não vejo nosso país voltando ao que era, pois realmente creio que estamos sendo julgados. Estamos sendo julgados por tantas coisas que você nem faz ideia. E, claro, isso sem contar os 60 milhões de bebês que matamos nos últimos 40, 50 anos. Sabe? Todo o sangue que corre pelas ruas da América. Sabe? Não há como escaparmos do julgamento que virá em decorrência disso. Sabe, acho que essa é uma das razões pelas quais estamos sendo julgados agora. Mas, conforme eu disse antes, sabe, precisamos orar por nosso país. Ore por nossos líderes. Ore por aqueles que estão em posição de autoridade agora. Ore para que as pessoas se salvem. Nosso país pode estar desmoronando, mas seus indivíduos ainda podem ser salvos, certo? Então é isso que eu acho que precisamos fazer agora. Apenas ore pela salvação daqueles que precisam ser salvos, certo? Portanto, repetindo, porém um link sobre esses 45 pontos que os comunistas elencaram para destruir a América. Deixarei isso na descrição do vídeo para que você confira, certo? Então, tome cuidado. E que Deus te abençoe.